Nesta videoaula vamos ver timers, contadores e terminar a videoaula com a implementação de um divisor de frequência em software. Bom, o timer, existem três timers no PIC16F628A, sendo o timer 0 o mais simples de todos e o mais comum nos microcontroladores. Por exemplo, o PIC16F84A também possui o timer 0. Aliás, só possui o timer 0, entenda-se. Então, podemos observar aqui o diagrama de blocos do timer 0. Ele possui os seguintes componentes principais. Possui aqui um contador de 8 bits. Este contador possui a particularidade de podermos configurar o valor inicial. Portanto, não é obrigatório que ele comece a contar a partir de 0. Portanto, este contador é um contador de 8 bits, daí que, como a gente pode então configurar, não é? Portanto, então dá para escrever e também, obviamente, para ler. Não é? Podemos fazer também a leitura por software dinamicamente. Este contador também tem um sinal que nos indica se o número de contagens excede 255. Tá? Portanto, só relembrando a videoaula das interrupções, a gente viu que uma forma de saber que uma interrupção que ocorreu devido ao timer 0 é quando este excede o valor de 255. E, portanto, quando isso acontece, esta flag, se a gente a desativar inicialmente, ela vai se ativar na ocorrência desse evento. Além disso, este timer 1 possui internamente um prescaler, que está aqui, é um prescaler programável, ele possui 3 bits. Basicamente, um prescaler é um divisor de frequência. Se aqui entrar um sinal com uma determinada frequência, aqui sai o mesmo tipo de sinal, mas com uma frequência menor, ou com um período n vezes maior. E esta razão de divisão ela é então programável e depende destes 3 bits PS2, PS1 e PS0 que fazem parte do registro Option Reg do microcontrolador. Além disso, ele também permite utilizar diferentes fontes de contagem. Podemos ter então disponibilizar uma fonte externa aplicada no pino 4 da porta A. Claro que neste caso este pino ele vai ser configurado justamente para receber o sinal portanto, um sinal retangular, não é? Um clock T0CKL e não RA4, porque neste momento o pino não está configurado como uma porta como nós conhecemos, uma porta de entrada e saída. Além disso, temos também a possibilidade de utilizar o oscilador interno do microcontrolador, cuja frequência é dividida por 4. Portanto, se a gente tiver um oscilador de 4 MHz, então aqui vamos ter um sinal de 1 MHz. Então a gente pode selecionar um destes dois sinais. Finalmente, existe ainda um bit de configuração no Option Reg que nos permite selecionar o tipo de flanco. Se queremos um flanco aqui no External Signal, um flanco ascendente ou um flanco descendente. Tá? Então, para termos um flanco descendente, aqui temos que ter 0, que é para este sinal aqui, como ele é assim, não é? Portanto, assim ele ser ascendente. Caso a gente coloque 1, ele só vai provocar um flanco ascendente aqui a jusante se for descendente na entrada. Repare-se que aqui neste ponto, a jusante do shore, o flanco tem que ser sempre ascendente. Pronto, então este bit T0CS seleciona o tipo de fonte, o T0SE
seleciona-nos o tipo de flanco. Caso a gente selecione, opte por selecionar o sinal externo como fonte de contagem ou timer. Temos aqui os 3 bits para programar o prescaler e temos aqui então o nosso, portanto aqui o bit de PSA que nos permite selecionar portanto a passagem pelo prescaler ou não. Então vamos ver então aqui um caso, vamos supor então que a gente opta por não fazer o nosso, portanto aqui a fonte externa ou interna, vamos optar por não desviar este sinal pelo prescaler, então ele vem direto aqui para o timer 0. Portanto, sempre que temos aqui um flanco ascendente, né, quer ele se origine do oscilador interno ou do oscilador externo ligado no pino 4 da porta A, então sempre temos aqui um flanco ascendente, aqui vamos ter um incremento no timer 0. Tá? E portanto aqui o timer ele é incrementado. Portanto é importante ver aqui também que aqui temos basicamente um elemento de atraso. Portanto, em termos práticos, este elemento de atraso não tem grande efeito. Uma coisa interessante é que quando aqui isto está, portanto, aqui está, quando a gente está a aplicar aqui sucessivos flancos ascendentes, não é? Incrementando aqui o timer 0, a todo momento a gente pode atualizar o conteúdo do timer 0, porque aqui é possível escrever sempre que a gente quiser. Bom, caso o timer exceda o valor 255, aqui esta flag ativa-se. E agora outra coisa importante, se o timer, vamos imaginar que ele está em 255, se ele receber um flanco ascendente aqui neste ponto, a jusante, ele vai incrementar para 0. Isto é, para 250 seria 256. E aqui temos o 1, indicando que ele excedeu. Mas se ele depois receber um novo flanco ascendente, ele vai incrementar de 0 para 1. Isto é, incrementa para o que seria 257. Ok? Enquanto a gente não desativar este bit aqui, ele tem que ser desativado por nós. Enquanto ele não for desativado, ele vai se manter sempre a 1, mesmo que o timer volte a exceder a contagem para o que seria 256 mais 255. Bom, aqui a opção de prescaler, aqui ela não está a ser selecionada, não é? Porque aqui portanto, caso a fonte seja interna ou externa, ela é desviada, segue este percurso. Agora, uma coisa interessante é que o timer 0 ele tanto funciona como contador como timer. Por exemplo, se a gente quiser que ele funcione como contador, a gente usa o clock, portanto aqui este pino externo ligado a um sinal externo. Por exemplo, vamos imaginar que temos um controle de acesso a uma sala. Sempre que passa uma pessoa num sensor de presença, temos, por exemplo, um flanco ascendente. Vamos supor que aqui o T0 SE é 0. Então, aqui este TMR0 ele vai incrementar. Caso a gente opte por selecionar o clock de cima, ele vai funcionar como o timer, porque ele está a usar um oscilador de período ou frequência conhecida. E, por exemplo, vamos imaginar então que temos aqui um clock de 4 MHz, não é? E depois de dividir, temos então aqui 1 MHz, ou seja, temos um período de 1 microsegundo. Tá?
vamos imaginar que a gente incrementa o timer a 155. Portanto, quando o timer chegar a 255, peço perdão, aqui é de 156. Quando o timer chegar a 256, não é? Obviamente 256 não existe, não é? Quando chegar a 255, que este bit, vamos imaginar que ele foi também ele inicializado a 0, quando ele, portanto aqui, isto corresponde à 99º impulso aqui, não é? Quando ele chegar ao 100º período, ele vai exceder. A contagem seria 256, mas na realidade ela é 0. E aqui esta flag ativa-se. E então, quer dizer que se a gente inicializar o timer 0 a 156 e se selecionarmos este percurso, com este, obviamente com o oscilador de 4 MHz e este clock de 1 microsegundo, então aqui a flag ela vai passar de 0 para 1 ao fim de 100 microsegundos, ou seja, 0,1 milissegundo. E portanto aqui este timer, ele de 100 microsegundo em 100 microsegundo ele está, portanto, a ativar. Claro que aqui depois quando ele estourar, não é? Vamos imaginar, por exemplo, que na próxima contagem, na primeira, portanto aqui a gente vai novamente inicializá-lo a 156 e aqui a 0. E esta flag a 0, que é para depois ela novamente levantar de 0 para 1, quando o timer exceder ao fim de 100 microsegundos. Portanto, em resumo, se selecionarmos o clock externo normalmente, também é possível usar o clock externo. Tá? Então, se a gente selecionar o clock interno, ele normalmente é usado, portanto, o TMR0 é configurado, é usado como timer. Se usarmos o clock externo, ele é usado, o TMR0 é usado como contador. Também é possível implementar um timer usando aqui o sinal externo, mas não é o mais recomendável. Agora que temos aqui ainda mais um percurso que é necessário analisar. Internamente temos o Watchdog Timer. A gente pode optar por configurar o Watchdog Timer direto, não é? Aqui, para um microcontrolador, selecionando aqui 0, ou se a gente quiser atrasar, ter um tempo de watchdog timing maior, então selecionamos este percurso aqui. Claro que este percurso não pode colidir com os dois clocks de cima, ou seja, com o clock à saída deste multiplexer, senão vai dar bronca. Tá? Claro que, obviamente, a gente só vai selecionar um de cada vez, não é? Porque aqui este PSA, ele é a nossa apólice de seguro. Se o PSA for 1, não é? Temos o watchdog timer a ser desviado por aqui, por este percurso, e aqui a gente tem o clock, o nosso clock, usado na contagem ou no timing, a ser desviado por cima e não por baixo. Então vamos continuar. Aqui então o watchdog timer ele pode vir direto ou então a gente pode optar por atrasado. Então temos aqui um prescaler de 8 bits. Basicamente o prescaler é um computador também, em que aqui temos as 8 saídas, todas, não é? E aqui temos um multiplexer de 8 entradas para uma saída. Como é que isto funciona? Bom, aqui a gente vai selecionar uma destas 8 entradas. Então, sempre que aqui temos um flanco ascendente, vamos ver aqui então o fluxo de informações. Então, se imaginar que aqui o prescaler está a 0, né? Aqui não há problema dele estourar, porque ele, portanto, excedendo o 255, ele automaticamente volta para 0. Tá? Então, a cada
pulso aqui do Hotstock Timer, aqui o Prescaler ele vai incrementando um bit. Ok? Etc, etc. Isto aqui é um 0. Prontinho. Bom, vamos imaginar que aqui a gente seleciona 00, 000. Então, selecionamos a entrada 0 na base 10. Ou seja, selecionamos esta entrada. E reparemos que a cada pulso, aqui temos 0101, ou seja, se aqui tivermos uma frequência do Hotstock Timing, aqui temos uma frequência sobre 2. Bom, vamos agora imaginar que o PS2, PS1 e PS0 é tal que a gente seleciona a entrada número 2. Então, se selecionarmos a entrada número 2, então PS2, PS1, PS0 tem que ser desta forma. E então os sinais que nós vamos, portanto as contagens que nós vamos ter vão ser etc, etc. Aqui vamos ter 00, aqui vamos ter 11, 00, 11. Ok, e aqui não importam estes números. Aqui é 01, 01, 01, 01, 01. Então se a gente tiver então aqui um sinal com uma frequência F no Hotstock Timer, aqui à saída deste multiplexer vamos ter o mesmo sinal, mas com uma frequência. Se aqui tínhamos F sobre 2, agora daqui para aqui vamos ter uma frequência F sobre 4. Bom, agora se selecionarmos aqui este terceiro canal, não é, da entrada, vamos ter F sobre 8, depois se selecionarmos o quarto vamos ter F sobre 16 e por aí adiante. Tá? Então vamos ter aqui uma série de desmultiplicações à medida que aqui o valor de PS2, PS1 e PS0 aumenta. Portanto, em geral, vamos ter aqui na saída F sobre 2 levantado à representação na base 10 do binário PS2 a PS0. Vamos agora ver mais um pequeno exemplo. Vamos supor agora que PSA é igual a 0. Então aqui o nosso clock, seja interno ou externo, agora ele vai ser, aqui o PSA é igual a 0, então agora ele vai seguir este percurso aqui. E então aqui, à saída deste MOOC, se tivermos aqui F, aqui antes do sincronizador, que basicamente é um atrasador de 2 ciclos que não tem efeito nenhum. Portanto, o sinal que vai ser, o clock que vai ser aplicado no timer vai ser um clock de frequência F sobre 2 levantado à palavra binária PS2, PS1 e PS0 expressa na base 10. Pronto, então temos aqui uma divisão aqui do nosso sinal. Bom, vamos voltar aqui ao nosso exemplo inicial em que tínhamos o timer, não é? Em que ele conta 100 antes de entrar em overflow. Então agora ele vai contar 100 vezes o número de divisões aqui neste Prescaler. Okay? Então vamos ter 100 vezes 2 levantado ao valor em decimal deste valor em binário. E portanto a gente aqui tem uma multiplicação, uma expansão do tempo do nosso timer. Por exemplo, se a gente escolher aqui o oitavo canal da entrada, não é? Vamos ter 2 à oitava. Então aqui vamos ter 2 à oitava vezes 100
Portanto, ele só vai exceder ao fim de 2 à oitava vezes 100 microsegundos. Então a gente aumenta e expande aqui a base de tempo de 100 microsegundos para 100 microsegundos vezes 2 à oitava. Bom, e aqui, claro, o Watchdog Timer, ele segue direto aqui para o nosso microcontrolador. Portanto, agora é necessário depois fazer um pouco uma pequena decisão. Se queremos expandir o intervalo de tempo aqui do clock interno ou externo ou do Watchdog Timer. Não podemos expandir o intervalo de tempo de ambos, porque o Prescaler diminui a frequência do nosso clock aqui, interno ou externo, ou diminui a frequência do Watchdog Timer. Bom, para controlar então o timer 0, a gente viu que precisamos de alguns bits, não é? Portanto, esses bits são bits de configuração do option reg. Portanto, aqui este bit, o bit 6, portanto, ele é usado para selecionar portanto, vimos nas interrupções que ele serve para selecionar o flanco ascendente ou flanco ascendente na interrupção externa. Aqui a gente seleciona o tipo de pull-up na entrada da porta B, se queremos pull-up interno ou externo. Aqui temos então aqui selecionamos o tipo de clock, se é o externo ou o interno. Aqui o tipo de flanco ascendente do clock externo. Aqui se queremos que o Prescaler, se o Watchdog Timer esteja associado ao Prescaler, desvie pelo Prescaler, ou se queremos que o clock interno ou externo desvie pelo Prescaler. E aqui estes bits, os 3 bits menos significativos, indicam-nos o rate de divisão. Agora, uma coisa importante aqui no timer, reparemos, o timer ele tem um rate 2 vezes maior que o rate do Watchdog Timer. Portanto, isto aqui, então, resume um pouco cada um dos bits no option reg. Tá? Aqui portanto, revendo, este aqui indica o tipo de clock que é utilizado, se é o externo ou o interno. Aqui o tipo de flanco, se é flanco descendente ou flanco ascendente do clock externo. Aqui se o Watchdog Timer vai pelo Prescaler ou se é o clock interno ou externo que é desviado pelo Watchdog Timer. E aqui temos então os bits de prescaling. Portanto, no caso normalmente o Prescaler ele é usado, portanto, em mais de 90% das aplicações, ele é usado para dividir o clock que vai incrementar o TMR0. Vamos ver aqui um pequeno exemplo, ok? Temos aqui o cenário que nos interessa programar, então a gente vai selecionar, portanto, vamos selecionar, bom, então aqui a gente vai escolher o modo de contagem e, portanto, como é modo de contagem, a gente seleciona aqui o clock externo.
Também nos interessa portanto, um flanco descendente, aqui. Então este bit T0SE vale 1. Aqui, como a gente vai escolher o modo de contagem, aqui o T0CS é 1. Aqui a gente quer o máximo, a máxima divisão no prescaler, tá? Então quer dizer que o sinal ele é desviado pelo prescaler, o que quer dizer que o PSA vale 0. Aqui o PS2, PS1 e PS0 vale 1. Cada um deles, que é para selecionar o máximo, a máxima divisão. Bem, aqui neste exemplo a gente vai, portanto, vamos configurar a porta B, os 8 pinos como saídas, e nas saídas vamos colocar a contagem. Vamos imaginar que tínhamos também cá fora um descodificador BCD para 8 segmentos, para 7 segmentos, tá? Então, vamos aqui ao nosso código propriamente dito. Então temos aqui o include, temos aqui os bits de configuração. A gente vai desativar o watchdog timer, que é o que normalmente acontece. Vamos selecionar aqui um oscilador de alta frequência, um oscilador de cristal. Aqui temos o nosso vetor de reset, então aqui o vetor de reset manda-nos ir para o start para fazer o bypass do vetor de interrupção. Vamos imaginar que aqui o vetor de interrupção tem aqui um goto ISR, uma rotina de serviço de interrupção, né? Aqui as interrupções não são o foco aqui neste exemplo, tá? Por isso é que aqui a gente nem sequer as vai configurar tão pouco. Aqui isto só está apenas para ilustrar que poderíamos ter também interrupções. Então, fazendo aqui o bypass do vetor de interrupção, aqui no vetor de reset. Então, temos aqui no início, a gente tem que ir para o banco 1 para configurar o option reg, né, para aplicar aqui estas configurações todas. Tá? Então, aqui vamos apagar o work register e depois aplicar esse valor no triz B, configurando todos os pinos da porta B como saídas. Agora, vamos configurar aqui aqui o nosso timer 0. Então, aqui os 2 bits mais significativos, eles não nos interessam, portanto vamos colocá-los a 0. Agora aqui, este bit aqui a roxo, este bit 1, ele é para, reparemos aqui, ele aqui indica o valor de T0CS, ok? Aqui, T0CS. Então configuramos o modo contagem, selecionando o clock externo. Aqui azul, claro, temos um 1. Portanto, o 1, reparemos aqui, temos T0SE, portanto ele aqui vai indicar que se trata de um flanco descendente, aqui no clock externo, falling edge. Agora aqui a ver temos um 0. O 0 vai nos indicar, vai nos dizer para a gente usar o prescaler. O 0 é o PSA, então o PSA tem que ser 0. Então estamos a usar o prescaler. Agora, a amarelo a gente tem aqui 3 1s, que nos vai indicar o máximo valor de prescaler. Ou seja, o PS2, PS1 e PS0 vão valer 1 aqui. Então temos aqui a máxima divisão de frequência. Pronto, agora é só pegar aqui nesta máscara de configuração que foi guardada no Work Register e depois passar do Work Register para o Option Reg. E a partir deste momento o TMR, o Timer 0, está configurado. Além disso, agora vamos inicializar o Timer 0 a 0. Então vamos fazer o bit BCF, portanto, agora vamos ter que voltar para o banco 0 e agora vamos fazer o Clear File Register TMR 0. E pronto, inicializamos o timer a 0. Prontinho, a partir deste momento estas configurações aqui estão aplicadas. Portanto, estes 6 bits de controle estão definidos e aplicados e aqui o timer 0 está com o valor 0 aqui gravado. Se a gente quisesse um outro valor, aqui teríamos que fazer uma coisa diferente.
Aqui teríamos que fazer move literal para o work register. Vamos fazer aqui uma pequena limpeza, que está um pouquinho ali, o V não me parece um V, então vamos por aqui move literal. Vamos imaginar que a gente queria inicializar isto, por exemplo, a 4. Então teríamos que pôr 0x04. E agora teríamos que fazer move WF, okay? O 4 está no nosso work register e agora vamos guardá-lo aqui no TMR0. E portanto o TMR0 ficaria inicializado a 4. Como é mais, pronto, inicializá-lo a 0 é mais simples, é só apagar aqui o conteúdo de TMR0. Pronto, agora temos aqui o código principal, não é? Aqui vamos pegar no valor de TMR0 e vamos movê-lo para o work register. Agora vamos vamos aplicar aqui esta máscara, de maneira que a gente só considera o bit, o bit 0, não é? O primeiro bit, e então depois de aplicar esta máscara, todos os 7 bits mais significativos serão apagados e somente o bit 1 vai variar. Então, movendo aqui para o work register para a porta B, a gente vai ter o pino 0, digamos, portanto, ele a piscar, alternar entre 0 e 1, tá bom? Vamos imaginar que a gente queria então colocar a contagem cá fora e não só um bit. Então, nesse caso, teríamos que remover aqui esta instrução, tá? E pronto. Aqui não teríamos grande problema em o timer exceder, porque quando ele excede, o conteúdo dele torna a valer 0. O que acontece é que esta flag aqui, ela fica ativada. Mas para nós o que nos interessa é o conteúdo interno deste timer, do que o próprio facto dele exceder o valor. Portanto, o conteúdo dele, do timer 0, seria portanto, colocado na porta B e depois mostrado neste caso em 3 displays de 7 segmentos. Em 3 displays, porque o número, portanto, ele vai de 0 a 255 na base 10. Então precisaríamos não de um descodificador BCD de 7 segmentos, mas sim de um circuito lógico combinacional que nos descodificasse para 3 displays. Bom, vamos agora ver mais um outro exemplo. Agora vamos optar pelo modo timer e nesse caso vamos selecionar o clock interno. Então aqui o P0CS valerá 0. Vamos também configurar o prescaler para máxima divisão. Então PS2, PS1 e PS0 valem os 3 1s para máxima divisão. Queríamos também que, bom, como queremos que o prescaler, portanto, divida a frequência do oscilador interno, não é? Então aqui este PSA tem que valer 0. Aqui este bit do T0SE ele é irrelevante, o seu valor. Bom, isso está aqui patente, então aqui no código. Podemos observar aqui a roxo a configuração do modo timer, então o bit T0CS é 0. Aqui este bit, este quarto bit, este quinto bit mais significativo, portanto o quarto bit mais significativo ou o quinto bit menos significativo, o T0SE, o seu valor é irrelevante. Aqui vamos colocar 0, é indiferente. Aqui teria que ser um valor, ou 0 ou 1.
Aqui, o quarto bit menos significativo, a verde, é o PSA. A gente tem que então o PSA vale 0. Então aqui temos que ter 0. Finalmente, os 3 bits menos significativos configuram-nos o valor do Prescaler. Portanto, o rácio de divisão. Então, PS2, PS1 e PS0, ambos somos para termos a máxima divisão. Portanto, agora temos aqui um código relativamente fácil de perceber. O importante aqui é justamente compreender aqui estas configurações. Bom, agora como tarefa, como desafio, deixo aqui o desafio de escrever um programa que incrementa portanto, o valor a colocar na porta B sempre que o timer 0 excede 255. E também configurar o Prescaler a 128. Mais um exemplo, implementar um delay, portanto, assumir que o TMR0 é inicializado com o valor K e que o Prescaler ele é configurado com o valor P. Obviamente este P tem que ser dentro dos valores admissíveis. Então, aqui, reparemos que vai ser necessário 256 menos K vezes P ciclos de instrução até o timer 0 exceder. E o atraso da frequência do oscilador ela é 256 menos K vezes P vezes 4 sobre F. Então, usando isto aqui como premissa, inicializar o timer para um delay de 1 milissegundo, sabendo que a frequência do oscilador é de 4 MHz. Uma vez mais, também fica aqui um terceiro desafio, que é configurar o TMR0 como contador que é incrementado sempre que se tem um flanco descendente na entrada do pino 4 da porta A, cujo pino está a funcionar como entrada de clock externo. Bom, agora vamos passar para o timer 1. O timer 1, ele obviamente funciona como timer, também pode funcionar como contador e ao contrário do que acontece no PIC 16F 84A, no PIC 16F 628A, que contém todas as funcionalidades do 84A e mais algumas, nomeadamente o timer 0, ele tem um registro adicional que é o T1CON, que é o responsável pela configuração do timer 1. Bom, aqui excedendo o valor de 2 levantado a 16 menos 1, quando contagem no timer 1 for 2 levantado a 16, então vai ocorrer uma interrupção. E essa interrupção, a gente sabe que ela ocorreu observando aqui este bit TMR1 e F. Então vamos ver aqui o diagrama de blocos do nosso timer 1. Uma vez mais, ele pode usar um clock externo. Além disso, é então possível selecionar o clock interno. Vamos observar aqui uma coisa em relação ao clock externo. A gente pode usar este pino aqui, direto. Temos aqui um driver Smith Trigger, apenas para garantir que o sinal aqui na entrada deste clock é mesmo um sinal retangular. Perfeito. Agora outra coisa, temos aqui um sinal T1 OS Enable, que é um Enable Oscillator. Se a gente optar por não querer usar este pino, podemos fazer desta forma, configuração.
Antes disso, se a gente não configurar, se a gente não ativar aqui este sinal, tanto este inversor como esta resistência, portanto, elas são desligadas aqui do circuito. Então, se a gente optar por usar o, o pino de baixo, assim, ok? Então aqui este sinal é este invertido. Então temos aqui o nosso sinal invertido. Aqui após passar um Smith Trigger, acontece que este sinal que entra ele é espelhado aqui de forma negada. Portanto, ele entra aqui e sai aqui negado. Bom, eu não sei porque é que portanto, o fabricante optou por fazer este tipo de montagem. Alguma razão existe. Bom, de qualquer forma, independentemente da gente selecionar o clock externo ou o clock interno, aqui, o bit TMR1 chip select, counter select, portanto aqui o sinal a sair do multiplexer ele vai passar aqui um prescaler portanto que vai dividir por 8 por 4 por 2 ou vai passar direto. Portanto, como temos aqui 4 valores possíveis, aqui vamos ter 2 bits de configuração, o T1 CKPS1 e o T1 CKPS0. Bom, agora o sinal aqui, então ele aqui pode ser dividido por 2 à oitava ou passar direto, então temos aqui duas opções. Ou vem para esta entrada. Aqui temos um circuito de sincronização, portanto aqui a gente pode optar por desativar. E ele aqui então detecta quando tem, se a gente tiver aqui um flanco ascendente, ele detecta esse evento e coloca aqui. Então, independentemente disso, a gente vai ter aqui, então, flancos, vamos ter aqui sinais retangulares. Sejam eles divididos e diretamente, passam diretamente para aqui, ou sejam eles divididos e vamos ter aqui uma sincronização. Bom, então vamos ter aqui sinais que são retangulares. Portanto, aqui este sinal, aqui este TMR1ON também é configurado. Se ele valer 0, aqui teremos 0 e o timer 1 nunca vai mudar de valor. Se por algum motivo, que é o que normalmente acontece, não é? Se a gente quer usar o timer 1, aqui o TMR1ON, a gente tem que o ativar, que é para este sinal aqui pulsado passar aqui e então ele ir incrementando o timer 1. O timer 1, ele, na realidade, ele é constituído por dois registros de 8 bits e formam um macro registro de 16 bits. E também ele, se exceder o valor da contagem de 2 levantado a 16 menos 1, isto é, se ele atingir o valor 2 levantado a 16, aqui esta flag também é usada para saber se houve uma interrupção devido ao timer 1 exceder o valor máximo. Aqui este timer 1 on, ele não é só usado para ativar ou desativar, ele pode ser usado dinamicamente para parar as contagens, por exemplo. Vamos imaginar que temos um sistema de contagem de peças numa unidade fabril e por algum motivo a gente tem que parar a esteira rolante ou temos que parar o sistema, então aqui a gente desativa o computador. Claro que não, obviamente, este exemplo não foi o mais feliz, porque se a gente parar a esteira rolante não vai haver nenhum evento aqui em cima para incrementar o timer 1, mas eu creio que ficou percebido o objetivo aqui deste timer 1 on, que não é só para ativar ou desativar globalmente, ele pode ser ativado ou desativado
dinamicamente à medida que o código, portanto, o código vai executando. E, portanto, em resumo, o timer 1 pode então funcionar como timer, caso a gente use aqui a frequência, o clock interno. Pode ser usado como contador, caso a gente use o clock externo, seja lá ele qual for, seja lá qual for a configuração de clock externo. Ele tem um registro de configuração, que é o T1 cone, e sempre que o valor da contagem excede 2 elevado a 16 menos 1, isto é, sempre que ele toma o valor 2 elevado a 16, teoricamente, obviamente, ele vai tomar 16 zeros, não é? Esta flag, ela, independentemente do valor, ela vai valer 1 e portanto, vai ocorrer uma interrupção. Claro que essa interrupção, isso é outra história, ela pode ser ativada ou desativada por nós, não é? É claro que se ela estiver desativada, esta mudança de bit na flag TMR1 e F não vai servir para nada. Pode servir apenas por software, se a gente quiser saber em software que o timer excedeu o valor máximo. Mas isso vai depender muito da forma como a gente escreve código. Como eu disse, é por software. Aqui, se a gente desativar as interrupções, então não existe mecanismo de hardware para modificar o funcionamento do código. Finalmente, temos também no PIC16F628A o timer 2. O timer 2, obviamente, funciona como timer. Dá também para o configurar para funcionar como contador. E ele também tem, ao contrário do PIC16F84A, que não tem o timer 2 e também não tem o timer 1, não é? Só tem o timer 0. Então, aqui no PIC 16F 628A, a gente precisa de um registro adicional que é o T2 cone, justamente que é responsável pela configuração do timer 2. E aqui também podemos ter uma interrupção. Caso ocorra um evento, este evento aqui é ligeiramente diferente dos dois eventos anteriores, enquanto que o timer 0 e o timer 1 têm registros de 8 e 16 bits e as contagens, portanto, sempre que a contagem é incrementada, sempre que a contagem excede o valor máximo, vai haver uma interrupção. Aqui, a ocorrência de interrupção, ela é um pouquinho diferente. Aqui temos uma operação de comparação envolvida. E quando aqui o conteúdo do timer 2 iguala um registro de programação, isto é, quando os dois valores portanto, são iguais, então vamos ter uma interrupção. Tá? Então aqui temos efetivamente contagens no timer 2, mas a interrupção só vai ocorrer se a contagem igualar o valor de PR2. E neste caso, temos também um bit específico, uma flag, que nos indica que a interrupção que ocorreu foi devido ao timer 2. E isso ocorre quando o valor TMR2 e F é igual a 1. Vamos ver então um pouquinho como é que funciona então aqui o timer 2. Portanto, o timer 2, ele usa o clock interno. Tem aqui um prescaler. Portanto, o prescaler dá para dividir por 1, 4 ou 16. Aqui só temos 3 possibilidades. Aqui temos 2 bits de configuração e, evidentemente, só 3 combinações é que são permitidas. Portanto, a quarta configuração não é permitida. Aqui nos bits T2, CK, PS, 1 e 0. Então, independentemente do tipo de divisão de frequência que aqui temos, aqui o timer 2 ele vai ser incrementado. Bom, aqui o timer 2, vamos imaginar então que ele inicializa em 0, então sempre que temos aqui um flanco ascendente, ele vai incrementando o valor para 1, para 2, etc. Para 3,
vamos imaginar, aqui temos um registro, portanto, de programação. Vamos imaginar que ele vale 10, que a gente escreve 10 neste registro. Então vamos imaginar que aqui a gente inicializa-o a 0. Okay? Então, ao fim de 10 flancos ascendentes aqui, a contagem vai valer 10. E aqui temos um circuito comparador. Enquanto o timer 2, o conteúdo do timer 2 for diferente do conteúdo do PR2, aqui temos 0. Quando o conteúdo do timer 2 igualar o conteúdo do PR2, aqui a comparação vai ser 1. E só vai ser nesse instante. E reparemos então aqui o timer 2, aqui ele vai produzir uma saída 0 para 1. Então, basicamente é como se tivéssemos este sinal assim. E neste momento, aqui temos o reset do timer. Então, neste momento, o timer deixa de valer 10 e passa a valer 0 novamente. Bom, e aqui, claro, 0 e 10, ao comparar, ele vai dar aqui 0. Não é? Antes disso, antes de atualizarmos aqui esta saída, reparemos que aqui temos 0, 1, não é? Aqui temos um post-scalar. Aqui a gente pode dividir de 1 até 16. 1, 2, 3, etc. até 16. Ou seja, temos 16 possibilidades. Então vamos precisar de 4 bits. Cá está. Temos o T out PS 3 até 0. E então aqui reparemos que, portanto, aqui temos então um flanco ascendente. Vamos imaginar que aqui ele já tinha 15 contagens, não é? Que esta é a 16ª, então vamos ter isto. Assim. Na próxima contagem, no próximo flanco aqui, ou seja, ao fim de 10 contagens aqui, ele vai... Portanto, ao fim de 10 contagens, ele aqui vai fazer mais uma divisão. Bom, vamos então supor o seguinte. Vamos então reinicializar. Okay. Antes de atacarmos aqui, explicar isto com mais calma, vamos então ver o que é que acontece. Então aqui ele vale 1, ele vai fazer o reset do timer 2, vai comparar novamente, então aqui vai valer novamente 0. Então isto aqui cai novamente. Ou seja, de 10 em 10 contagens vamos ter isto. Okay? De 10 em 10 contagens aqui, não é? Aqui vai depender vai ser de 10 em 10 aqui, caso a gente selecione este rácio. Se selecionarmos este, vai ser de 40 em 40 aqui na entrada, e se selecionarmos este, vai ser de 160 e 160 na entrada. Tá? Então, vamos nos referir somente aqui na saída do prescaler. Muito bem, então aqui temos esta sequência de pulsos à saída do prescaler. E então aqui a gente sabe que o contador inicializa a 0 e vai até 10, e quando vale 10 ele é limpo. Então vamos esquecer aqui esta parte inicial. Vamos imaginar então que ele está a contar, e quando chega a 10, portanto, aqui, antes tínhamos 0, não é? Quando chega a 10, aqui a saída do comparador sopra 1. E no momento em que sopra 1, limpa o TMR2. E então, ao limpar o TMR2, o conteúdo passa a ser 0, e 0 comparado com 10 está novamente 0. E então, aqui na saída, muito rapidamente, temos aqui a queda. Bom, agora, reparemos que este intervalo é bem mais rápido que este meio ciclo aqui na saída do prescaler. E portanto aqui o próximo pulso vai incrementar o 0 para 1 de forma instantânea, tá bom? Portanto, quando tivermos aqui o 10º pulso, aqui isto vai valer 10
e novamente vai comparar 10 com 10 e novamente o 0 vai valer 1 de forma momentânea, vai fazer o reset do TMR2 e vai cair novamente porque a nova comparação vai produzir um 0. Portanto, a saída de TMR2, portanto aqui ela vai ter sempre aqui um flanco ascendente. Este flanco vai depender aqui do valor, portanto aqui este intervalo, né, em impulsos aqui na saída do Presdt-Scaler vai depender do valor que a gente coloca em PR2. Isto, e obviamente o PR2, se for 0, não é? Não vai ter um comportamento muito bom. Portanto aqui o PR2 tem que ser maior que 0 e menor ou igual que 255, é evidente que ele é só 8 bits. Então, aqui o TMR2 então é este sinal aqui, em cima. Agora aqui temos um post-scaler que vai dividir esta frequência. Aqui. Portanto, aqui vamos imaginar que aqui temos 1 para 2. Então aqui neste ponto, teremos isto. Assim. Dividido, portanto, temos este sinal aqui, o sinal de reset, o TMR2 output, dividido por 2. É claro que isto agora pode ser de 1 até 16, depende agora do que a gente aqui configura. Portanto, aqui o Timer 2 ele é muito interessante para ser usado como comparador. Por exemplo, para a gente fazer um número de contagens que é necessário ou implementar um tempo que ele pode ser tempo esse ou contagens essas que podem ser variáveis. Pronto, e depois podemos expandir essa escala caso a gente queira realmente usar isto como expandir a contagem ou expandir o tempo de temporização. Muito bem, agora para terminar vamos ver aqui um pequeno exemplo que não usa os timers, mas é um exemplo que vamos considerar aqui uma onda que entra num pino de uma determinada porta e portanto este pino está configurado, o pino onde este sinal vai ser aplicado está configurado como entrada e depois vamos ter um sinal que é este aqui com a frequência dividida. Então o F-out deste sinal aqui, portanto aqui é o regime transitório, não é? Que é o regime permanente. Então este sinal na saída ele vai, a sua frequência vai ser a frequência do sinal na entrada sobre n. O n é variável. Então vamos supor que o duty cycle do sinal na saída é 1 sobre n, portanto não vamos considerar um duty cycle de 50%, até porque aqui neste exemplo, como vamos dividir por 5, não é possível ter um duty cycle de 50%. Pelo menos sem grande dificuldade. Então vamos supor alguns pressupostos para perceber como é que se vai implementar isto. Vamos considerar que aqui na entrada o valor vale 0 e portanto o primeiro flanco ascendente ocorre depois da gente ligar um microcontrolador. Então vamos ver então aqui algumas coisas. Então vamos ver um exemplo de divisão por 5. Então temos que fazer 5 contagens, 1, 2, 3, 4, 5 e depois 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o que a gente tem de fazer é ver o estado da porta, tanto na entrada,
E quando ela passar de 0 para 1, a primeira vez, a gente faz uma contagem. Depois temos que ver quando é que ela passa de 1 para 0 para preparar a próxima transição de 0 para 1. E assim sucessivamente. Claro que no início a gente vai ter aqui o chamado início zero, que é quando a gente liga, não é? A gente vai estar sempre a observar o estado lógico como sendo zero. Claro que ao fim de 5 contagens, aqui este início zero ele vai coincidir aqui com o final. Agora no regime permanente. Então temos aqui basicamente 3 pontos-chave, que é o início 0, o início 1 e o 0 init, que é o 0 inicial. Este aqui já não é 0 inicial. Depois, no regime permanente, o início 0 coincide com o início 1. E o 0 init, claro, é o mesmo 0 init do regime transitório inicial. Então, temos então aqui a repetição das duas ondas. Temos aqui o nosso microcontrolador, temos aqui o Fin que entra no pino 0 da porta B e o Fout que sai do pino 1 da porta B. Portanto, é fácil perceber que o pino 0 é configurado como entrada e o pino 1 como saída. Aqui não vamos mostrar as configurações, vamos só implementar o código responsável pela divisão. Claro que é um código de ciclo infinito, não é? Então, temos aqui o início. Em primeiro lugar, temos que carregar aqui o file register cnt counter com o valor n, que é a razão de divisão fin sobre fout. Neste exemplo, o n é igual a 5. E na saída, portanto, no início, a gente vai, então, vamos aqui neste ponto, quando a gente executa esta instrução, né? Estas duas. A gente liga o microcontrolador. Portanto, aqui na entrada temos 0, supomos que temos 0. Aqui na saída temos 0 também, que é o que ele coloca inicialmente. E agora aqui este BSF vai colocar 1 aqui na saída, no Fout. E, portanto, as condições iniciais já estão estabelecidas. Então, neste momento, estamos aqui neste ponto. Agora, temos aqui o tag início 0, aqui. Agora vamos ter que estar a observar aqui a linha da entrada, para ver quando é que ela deixa de valer 0 e passa a valer 1. Ok? Então vamos ter aqui BTFSS port B,0. Portanto, a gente só pula a instrução goTo quando aqui este valor passar de 0 para 1. Enquanto isso não acontecer, estamos aqui em ciclo infinito. Então, quando acontecer então esse evento, então aqui quando isto acontecer, então aqui este BTFSS vai mandar o microcontrolador ignorar este goTo. E vamos passar aqui para a fase do código início 1. Agora vamos ter que observar a entrada, né? E ver tomar alguma medida quando ela passar de 1 para 0. Agora vamos ter o contrário, vamos ter o BTFSC. Enquanto a entrada for 1, temos aqui ciclo infinito. Quando a entrada for 0, ele vai ignorar a instrução seguinte e vai passar para a fase 0 init. Pronto. Agora vamos ter que estar aqui a ver estas subidas de 0 para 1 e descidas de 1 para 0 n menos umas vezes. Daí que a gente tem aqui então a tag a repetir. Claro que aqui no 0 init, né, a saída vai ser desativada, não é? Pronto, agora vamos ter aqui n menos uma repetições. Pronto, agora temos aqui o tag repetir, vai repetir n menos 1 ciclos, dfin mantendo RB1 igual a 0. Pronto. Agora, reparemos, temos aqui bloqueio 1, bloqueio 2, bloqueio 1, bloqueio 2, ou seja, vamos fazer isto 4 vezes. Então, temos aqui então, o primeiro, o bloqueio 1,
que é passar de 0 para 1, BTFS-C, enquanto for, portanto, aqui não está correto, o bloqueio 1 é aqui, está certo? Portanto, enquanto ele for 1, ele vai fazer isto, vai ser bloqueio 1. Quando for 0, quando a entrada passar de 1 para 0, ele vai passar para bloqueio 2. O bloqueio 2 agora vai testar a passagem de 0 para 1. Então temos aqui o BTFSS. Então, enquanto a entrada for 0, temos aqui este ciclo infinito, com o bloqueio 2. Quando a entrada passar de 0 para 1, então a instrução goTo vai ser ignorada e agora vamos decrementar o contador e agora vamos fazer aqui portanto, a comparação. Na realidade, isto aqui é supérfluo. Tá? Porquê é que é supérfluo? Porque quando o contador valer 0, a flag Z vai ser igual a 0. Está certo? Então, quando o contador for 0, esta instrução vai ser ignorada. Enquanto o contador não for 0, temos aqui goTo repetir. Então vamos repetir aqui n menos uma vezes. E portanto, quando o contador for 0, então esta instrução é ignorada e então o microcontrolador executa este segundo goTo e vai para o início, repetindo novamente tudo. E portanto aqui em software a gente consegue então implementar um divisor de frequência. Bom, também podemos fazer agora o desafio é fazer este divisor de frequência usando um temporizador. É muito simples, usando um timer. Se a gente quiser fazer uma divisão, é só, portanto, usar o timer 2, colocar portanto, os prescalers todos a 1, não é? De maneira a que ele não faz divisões, e simplesmente carregar o registro PR com o valor do rácio de divisão. E então, obviamente, a tarefa é muito mais simples do que implementar este código mais complexo. Além disso, tem uma vantagem. Se combinando o timer 2 com interrupções, a gente pode então configura o timer 2 sem prescaler e com o PR igual ao rácio de divisão, e sempre que a comparação iguala, não é? Sempre que o conteúdo do timer 2 iguala ao valor do PR, então a gente vai ter uma interrupção. E na subrotina de interrupção, a gente simplesmente faz o toggle aqui do bit na saída. E pronto. E é muito simples. Fazer então é mais simples fazer um divisor de frequência usando os timers, neste caso o timer 2, do que este código aqui bem mais complexo. Acabou. Discard.